Petrobras baixa o preço da gasolina nas refinarias. É a primeira vez em 7 meses. No dia seguinte do ataque às urnas, a reação internacional da fala do presidente aos embaixadores. O milagre do capacete. Nesse acidente impressionante, o motociclista saiu vivo. Não dá para acreditar. Na série sobre a Embraer, acompanhamos a fabricação de um avião da sala de aula ao teste final. Onda de calor recorde na Europa ameaça a saúde de pessoas mais velhas e crianças. Aqui em Paris, a temperatura rompeu a marca dos 40 graus. Alerta por causa das altas temperaturas também atinge 20 estados americanos. Tinta e cimento lideram altas dos materiais de construção que encarecem reforma da casa. Polícia prende traficantes que agiam no aeroporto de Guarulhos. Funcionários são suspeitos. Reta final da Copa do Brasil. Entre os duelos Flamengo e Furacão, Corinthians e Atlético Goianiense. Qual é a maior torcida? Ranking põe Flamengo na frente, depois Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Tribunal marca data para julgar disputa entre o Twitter e o bilionário Elon Musk. O que fez um restaurante brasileiro ser escolhido um dos melhores do mundo. O Jornal da Band está no ar. Jornal da Band. Boa noite. Pela primeira vez, depois de 7 meses, a Petrobras anunciou hoje uma redução no preço da gasolina nas refinarias. Quando é que isso chega nas bombas? 15 centavos a menos por litro. Essa é a redução que, teoricamente, deve chegar na bomba de gasolina para o motorista, já levando em consideração a mistura com o álcool. Teoricamente, porque o caminho da produção do combustível até o bolso do consumidor é longo quando se trata de desconto. Já quando aumenta, é mais curto. Aumentou o valor do combustível, no dia seguinte ele já está mais alto ainda. Quando reduz, é mais difícil de você perceber. Olá, o Jornal Nacional de hoje vai exibir uma entrevista exclusiva com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele criticou a posição de neutralidade do presidente Bolsonaro no que chamou de guerra da Rússia contra o povo ucraniano. Você vai ver imagens inéditas da quadrilha que despachava drogas até pelo alambrado do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E o Ministério da Saúde tem quase 250 milhões de reais em medicamentos e vacinas vencidos em depósitos no Rio e em São Paulo. Terça-feira, 19 de julho. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Pressão de todos os lados. Dezenas de procuradores cobram de Augusto Aras a abertura de uma investigação contra Jair Bolsonaro após declarações falsas sobre o sistema eleitoral a embaixadores. Oposição lista vários crimes nos ataques e aciona a Suprema Corte. Em resposta a um encontro em que 11 lideranças do MDB declararam apoio à pré-candidatura de Lula, a Executiva Nacional do partido reitera apoio a Simone Tebet e garante realização da convenção para oficializar a candidatura da senadora. Pela primeira vez desde dezembro, Petrobras reduz o preço do litro da gasolina nas refinarias. Mas será que o consumidor vai sentir nas bombas? Inflação alta, especialmente dos alimentos, faz estoques dos supermercados atingirem o menor patamar em 2 anos. E comportamento provoca uma queda de braço entre lojistas e a indústria. Europa em chamas. Onda de calor extremo atinge o continente e provoca incêndios, mortes e deslocamentos de moradores da Espanha, França e Portugal. Olá, boa noite. Na bancada de hoje, o médico Arnaldo Lichtenstein, clínico-geral do Hospital das Clínicas, e o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Líderes de partidos da oposição entraram com pedido de representação contra o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Eles alegam que o chefe do executivo cometeu abuso do poder político e econômico após divulgar novamente notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. Dessa vez, o crime teria sido cometido ontem diante de embaixadores do mundo inteiro. A reação foi rápida, começou no Brasil e foi parar nas manchetes dos principais jornais no mundo.
Para o britânico The Guardian, as alegações infundadas de Jair Bolsonaro fazem aumentar os temores de que o líder de extrema-direita desacredite as eleições se perder em outubro. O jornal americano Washington Post destacou que, mais uma vez, Bolsonaro não apresentou nenhuma evidência de suas alegações. Para o New York Times, aumentaram os temores internacionais de que o presidente brasileiro contestaria as eleições, já que as pesquisas indicam derrota de Bolsonaro no pleito. O jornal ainda destaca que muitos diplomatas presentes no evento ficaram abalados com a apresentação, principalmente por Bolsonaro defender o envolvimento mais profundo dos militares. O Clarín, da Argentina, diz que Bolsonaro transformou uma questão de política doméstica em problema internacional, ao levantar suspeitas de que o sistema de votação pode ser fraudado. Aqui no Brasil, a repercussão partiu de representantes de poderes, setores do judiciário, da sociedade civil e de políticos. Deputados da oposição pediram autorização ao Supremo Tribunal Federal para que Bolsonaro seja investigado por improbidade administrativa, abuso de poder político e econômico, crime contra o Estado democrático e propaganda eleitoral antecipada. Para que a sociedade possa dar uma resposta de que não vai aceitar essas ações autoritárias, antidemocráticas e para que a vontade popular de fato possa ser respeitada. Traição ao povo brasileiro, ao Brasil. Esperamos que haja sequência nessa ação e o devido desdobramento para que a punição seja exemplar. Agora, caberá ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, definir se há elementos ou não para fazer uma denúncia formal contra Bolsonaro. E a pressão dentro do próprio Ministério Público Federal já começou. Mais de 40 procuradores que atuam na área dos direitos humanos pressionaram Aras a iniciar a investigação, por considerarem que a conduta do presidente da República afronta e desonra a liberdade democrática, com claro propósito de desestabilizar e desacreditar o processo e as instituições eleitorais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, reiterou nesta terça-feira a confiança no processo eleitoral brasileiro e repudiou as críticas de Bolsonaro e também da tentativa de colocar as urnas eletrônicas em xeque diante da comunidade internacional. Na semana que vem, uma comitiva brasileira formada por 18 organizações da sociedade civil vai a Washington, nos Estados Unidos, para se encontrar com senadores e deputados americanos. Eles querem relatar pessoalmente as ameaças feitas por Bolsonaro contra a democracia e as eleições de outubro. E isso é gravíssimo. De crime de responsabilidade, a consumação de um crime de lesa pátria, crime de alta traição. O Bolsonaro apontou o Brasil como uma republiqueta bananeira, com violações eleitorais, com desrespeito ao voto popular, quando a gente sabe que a democracia é o poder pelo qual o povo elege os seus governantes. Mais de 24 horas depois, o encontro de Bolsonaro com embaixadores ainda repercute. Procuradores pedem que PGR abra investigação sobre os ataques do presidente ao sistema eleitoral. E a oposição vai ao Supremo para que Bolsonaro responda por crime contra o Estado democrático de direito. Diante dos ataques do presidente, Legislativo e Judiciário avaliam reforçar a segurança para as eleições. A apuração é do Gustavo Uribe. E o Caio Junqueira traz que a Fiesp prepara um documento para que todos os candidatos se comprometam com a democracia. A Justiça determina que Polícia Civil retome investigação sobre a morte de petista no Paraná. A Petrobras reduz preço da gasolina para distribuidoras a partir de amanhã. E a onda de calor na Europa. Pela primeira vez, a temperatura passa de 40 graus no Reino Unido. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. E a gente começa já falando, sim, de eleições.
Porque a oposição e procuradores do Ministério Público Federal pediram investigações, sim, no plural, contra o presidente Bolsonaro pelos ataques ao sistema eleitoral durante um encontro ontem com embaixadores. O Theo Cury tem todos os detalhes para a gente. Oi, Theo, boa noite, bem-vindo. Conta. Oi, Mona Lisa, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Então, 24 horas depois do encontro do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada, com uma repetição de ataques ao sistema eleitoral brasileiro sem apresentação de provas e também a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, continuam as reações à fala do presidente ontem lá no Alvorada. A mais recente é a do topo da carreira do Ministério Público Federal. 33 subprocuradores da República manifestaram apoio ao sistema eleitoral brasileiro, disseram que a Constituição não confere ao presidente da República o direito de desacreditar ou de atacar impunemente as instituições e que é dever prioritário das Forças Armadas respeitar a Constituição. Procuradores regionais também de direitos do cidadão disseram que o presidente atacou explicitamente o sistema eleitoral brasileiro, proferindo inverdades contra a estrutura do Poder Judiciário Eleitoral e a democracia brasileira em uma clara campanha de desinformação, o que semeia desconfiança em instituições públicas democráticas, bem como na imprensa livre. O presidente do Supremo Tribunal Federal também se manifestou. Luiz Fux reiterou a confiança total na rigidez do processo eleitoral e na integridade dos juízes que compõem o TSE. Fux ainda repudiou que haja uma tentativa de colocar em xeque o processo eleitoral e as urnas eletrônicas diante da comunidade internacional. O sistema eleitoral, de acordo com Fux, um dos pilares da democracia brasileira. Enquanto isso, oposição, partidos que fazem parte da coligação Lula-Alckmin, acionaram o Supremo pedindo que o presidente seja investigado por, de acordo com eles, fazer ataques infundados contra o sistema eleitoral de forma agressiva e chocante e com recursos públicos e estrutura do governo. A gente separou uma reportagem trazendo todos os detalhes das repercussões dos principais órgãos e entidades à fala do presidente Jair Bolsonaro de ontem à tarde. Vamos assistir. O Supremo Tribunal Federal divulgou nota informando que o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, se reuniu por videoconferência com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e que os dois conversaram sobre os recentes ataques ao Poder Judiciário e ao processo eleitoral. A nota afirma que Luiz Fux reiterou a Fachin confiança total no processo eleitoral e na integridade dos juízes do TSE, e que, em nome do STF, o ministro repudia que há cerca de 70 dias das eleições, haja a tentativa de se colocar em xeque, mediante a comunidade internacional, o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, que tem garantido a democracia brasileira nas últimas décadas. Também nota, a Ordem dos Advogados do Brasil reiterou a confiança no sistema eleitoral brasileiro, na justiça eleitoral e no modelo eletrônico de votação reconhecido internacionalmente. Desde 1996, a urna eletrônica é usada nas eleições sem que haja nenhum registro ou indício de fraude, diz a nota da OAB. O encontro de Jair Bolsonaro com embaixadores ontem no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, também repercutiu entre pré-candidatos ao Planalto. Lula, do PT, afirmou que Bolsonaro quer criar uma confusão como Trump fez nos Estados Unidos, quer criar suspeitas onde não tem, está tentando enganar o povo para justificar uma bobagem qualquer. Ele não está com medo da urna eletrônica, está com medo do povo brasileiro. Ciro Gomes, do PDT, disse que depois do horrendo espetáculo promovido por Bolsonaro, ele não pode ser mais presidente de uma das maiores democracias do mundo. Ou o Brasil não pode mais se dizer integrante do grupo de países democráticos. André Janones, do Avante, escreveu que se o presidente não sofrer nenhuma consequência por seus atos criminosos, ele vai ter certeza absoluta de que poderá fazer qualquer coisa, de demonizar o pleito a tentar um golpe. Simone Tebet, do MDB, afirmou que o Brasil passa vergonha diante do mundo.
O presidente convocou embaixadores e utilizou de meios oficiais e públicos para desacreditar mais uma vez o sistema eleitoral brasileiro. Reforço minha confiança na justiça eleitoral e no sistema de votação por urnas eletrônicas. Felipe Dávila, do Novo, disse que Bolsonaro deve ser o único presidente da história que contestou a validade da eleição que ele mesmo venceu e continua insistindo em desacreditar o sistema que já o elegeu 6 vezes e seus familiares outras 13 vezes. Ironicamente, ele disse não querer instabilidade no país. O general Santos Cruz, do Podemos, escreveu: vergonha para o Brasil. É um absurdo o presidente da República reunir os embaixadores para falar mal do próprio país. Vexame internacional jamais visto. É o presidente da República denegrindo o próprio país. O Brasil não merece nem pode aceitar tal insanidade. Léo Péricles, do Unidade Popular, afirmou que consideramos grave a ameaça à democracia. O que Bolsonaro e Forças Armadas vêm fazendo quando inventam notícias sobre as urnas eletrônicas. Querem aplicar um golpe e, por isso, precisamos tomar as ruas. O presidente da Câmara não se manifestou sobre o encontro de Bolsonaro com embaixadores. A última publicação de Arthur Lira no Twitter é sobre a eleição em Alagoas. Mais manifestações. As pré-candidatas Vera Lúcia, do PSTU, e Sofia Manzano, do PCB, se manifestaram há pouco sobre o encontro de Bolsonaro com embaixadores. Vera Lúcia disse que o discurso de Bolsonaro aos embaixadores é a prova de que sua tática é deslegitimar as urnas e as eleições desde agora para, caso perca, tentar algum tipo de aventura golpista à ala Capitólio. Os trabalhadores devem se mobilizar para derrotar qualquer ameaça bolsonarista nas ruas. Sofia Manzano escreveu que Bolsonaro investe mais uma vez contra a democracia com ameaças de golpe a partir de um conjunto de mentiras seguidamente repetidas. Os pré-candidatos Pablo Marçal, do PROS, Eimael, do Democracia Cristã, e Luciano Bivar, do União Brasil, não se manifestaram até o momento. Outra reação, gente, veio da Transparência Internacional. A organização, com sede na Alemanha, compartilhou hoje com embaixadores um documento afirmando que Bolsonaro usou informações falsas e manipuladas para atacar o sistema eleitoral. O documento afirma: estamos seguros que os embaixadores estão cientes da campanha de fake news de parte do presidente Bolsonaro. E atenção, a Embaixada dos Estados Unidos soltou uma nota oficial sobre as eleições brasileiras que, segundo eles, são o quê? Um exemplo para o mundo. Olá, boa noite para você. 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar a terceira edição do Dia do All News, edição da noite dessa terça-feira. Hoje é dia 19 de julho de 2022. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais essa edição do programa. Você pode participar, já sabe os caminhos. Para nos assistir é só acessar a página do UOL, sempre em 3 edições, 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, ou da noite, como você preferir. Também pode assistir o programa com retransmissão no Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube. Lá no YouTube você pode também comentar o nosso chat. Tô vendo aqui, tem enquete do dia e a enquete vai aparecer aqui na tela também. A pergunta é se você acha que o discurso do presidente Bolsonaro a embaixadores, lembra, ganhou repercussão mundial, se esse discurso prejudicou a imagem do Brasil no exterior. Sim ou não? Por enquanto a maioria acreditando que sim, prejudicou, 75%, 25% dizem que não. Vote, participe pelo YouTube, tá? Já eu trago mais parciais. A gente abre a edição de hoje falando justamente sobre a repercussão dos ataques sem provas do presidente Bolsonaro ao sistema eleitoral feitos ontem nessa reunião com embaixadores. Hoje à tarde, um grupo de procuradores federais dos direitos dos cidadãos assinaram uma notícia-crime contra o presidente Bolsonaro. O documento foi encaminhado ao procurador-geral, Augusto Aras, e os procuradores apontam que o presidente proferiu inverdades ou mentiras contra o judiciário e a democracia. Eles ainda relembram que o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que ataques ao sistema não serão protegidos pela liberdade de expressão. Vale lembrar que a decisão de abertura ou não de uma apuração contra Bolsonaro cabe a ele, que aparece aí na tela, a equipe de Augusto Aras. Dentro da PGR, a avaliação é de que as falas de Bolsonaro não configurariam crime, como apurou a colunista Carolina Brígido, aqui do UOL. Hoje de manhã houve um movimento semelhante pela oposição
No Legislativo, 10 deputados apresentaram ao TSE, ou melhor, ao STF, uma notícia-crime contra Bolsonaro. Os parlamentares pedem que o presidente seja investigado por crime contra o Estado Democrático de Direito. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Veja hoje no SBT Brasil a tensa negociação para libertar reféns no centro da capital paulista. Funcionários do Aeroporto Internacional de São Paulo são presos por colocar drogas em malas dentro da aeronave. Rapper Felipe Ret é alvo de operação que investiga a festa com distribuição de maconha. Petrobras reduz preço da gasolina em 20 centavos. E a temperatura no Reino Unido atinge 40 graus pela primeira vez na história. Já, já. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prendeu hoje 15 pessoas suspeitas de tráfico internacional de drogas no aeroporto de Guarulhos. São funcionários de empresas terceirizadas responsáveis pelo embarque de malas. A operação começou hoje cedo com mais de 100 policiais para cumprir 23 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em 4 cidades paulistas. Veja agora outros destaques do dia. Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9%. Integrantes do Ministério Público pedem investigação contra o presidente Bolsonaro após declarações sobre sistema eleitoral. Onda de calor faz Reino Unido ter a maior temperatura da história. E na série especial, como criminosos conseguem fraudar conversas nos aplicativos de mensagens. A Justiça do Rio de Janeiro confirmou a prisão do médico suspeito de manter uma paciente em cárcere privado por quase 2 meses. Hoje, pelo menos 6 mulheres procuraram a polícia para denunciar o cirurgião. Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Um homem de 24 anos é investigado pela morte dos pais e da irmã em Nazaré da Mata, no interior de Pernambuco. O motivo do crime seria uma dívida de R$ 2.400 que ele tinha com um agiota. Vamos ver agora outros destaques da edição de hoje. Investigação sobre crime cometido por anestesista no Rio de Janeiro é concluída pela polícia. Giovanni Quintela será indiciado por estupro de vulnerável. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, outras possíveis vítimas de um cirurgião plástico procuraram a delegacia. O médico foi denunciado por uma paciente que era mantida internada havia 2 meses. Operação da PF investiga a ação de uma quadrilha no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Funcionários terceirizados estariam facilitando o embarque de drogas para a Europa. E tem o futebol. Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil estão definidos. A polícia do Rio de Janeiro investiga se o rapper Felipe Ret distribuiu drogas na festa de aniversário dele numa casa de shows no mês passado. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao cantor. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você. São 18h06. Já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, terça-feira, dia 19 de julho de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje com Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, a Ana Paula Henkel e o Roberto Mota. Vamos aos destaques do programa de hoje. A oposição pede ao STF investigação de Bolsonaro por reunião com embaixadores. Bolsonaro ironiza a decisão de Moraes sobre retirada de posts ligando Lula ao PCC. E a gasolina e a carne vão ficar mais baratas. Isso muito mais agora em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Deputados de oposição protocolaram nesta terça-feira uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares querem que o chefe do executivo seja investigado por sua reunião com embaixadores realizada nesta segunda-feira. Segundo eles, Bolsonaro utilizou-se da estrutura pública do Palácio do Planalto e todo o suporte dos órgãos públicos ao reunir embaixadores de diversas nações estrangeiras para uma reunião que disseram se tratar de um ataque infundado ao sistema eletrônico de votação. Os autores querem que o presidente seja investigado por crime contra o Estado Democrático de Direito e instituições democráticas, ou, caso não seja viável, solicitam a apuração de um suposto crime de incitação das Forças Armadas contra o Tribunal Superior Eleitoral e improbidade administrativa. Os deputados esquerdistas também pedem que a representação seja encaminhada ao TSE e ao Ministério Público Eleitoral para que haja investigação de supostos crimes eleitorais.
Após o encontro, o YouTube também retirou do ar uma live datada de julho de 2021, na qual Jair Bolsonaro compartilhava suas suspeitas em torno do pleito. De acordo com a plataforma, as informações apresentadas são desinformativas. Mas destaque a gente abre o programa desta terça e a análise agora do Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. No Jornal da Globo, a reação dos Estados Unidos ao evento em que o presidente Jair Bolsonaro convocou embaixadores para fazer acusações sem fundamento às urnas eletrônicas. Em nota, o governo americano afirmou que as eleições brasileiras são um modelo para o mundo e que está confiante de que a votação de 2022 vai refletir a vontade do eleitorado. Morre a antropóloga Eunice Durham. Ela foi secretária de Política Educacional do MEC durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. E a onda de calor extremo na Europa, com 40 graus em Londres e mais de 1.000 mortes só em Portugal.